Bom, o programa Mais Saúde está muito especial hoje. Eu estou entrevistando três pessoas muito importantes, cada um na sua área, e uma participação especial de uma pet, que depois vocês vão ficar sabendo o porquê. A Elita Hermann, que é diretora do Hospital Sapiranga, né? A Regiane Lopes, que é exoarte-terapeuta, né? Um ecoterapeuta. E a médica veterinária que trabalha em equinos, a Roberta Reis, que juntas as três fazem um trabalho incrível. Que uma depende da outra para tudo acontecer, que vocês vão ficar sabendo. Olha, é uma honra e uma alegria entrevistar vocês três. Regiane já tem bastante contato. A Elita vai ser a partir de agora, que eu vou no hospital conhecer essas duas incríveis terapeutas. Elita, muito prazer, viu? É muita alegria eu entrevistar você. Primeiro, por essa oportunidade que você está dando no hospital há algum tempinho, que você vai falar quanto tempo, fazer um trabalho tão incrível. Primeiro com a Akira, que começou, né? Uma cachorrinha maravilhosa que transforma os pacientes num ambiente mais agradável, que você vai explicar. Mas depois, pela entrada da sereia, que me emociona, a Regiane sabe, Regiane, não vou chorar, mas é maravilhoso isso. Eu que sou veterinária e tenho uma história com cavalo, eu acho que me emociona mais quando eu vejo lugares que transformam com a entrada da sereia, que a sereia é um cavalo, uma égua, melhor dizendo, que faz um trabalho terapêutico nesse hospital, que é incrível. E a Elita Hermann, que é diretora do hospital, vai explicar para a gente como tudo isso aconteceu, que começou com a Akira, que você vai explicar, e depois veio a sereia incrivelmente, um pet grande. Tudo mudou, né, no hospital? Jane trabalha conosco desde quando? 2014, né? Então, isso. E desde então, tínhamos essa unidade de saúde mental. Na época, nós tínhamos 10 leitos, e a Regiane trouxe, né, essa terapia com animais, trazendo aqui a nossa Akira, né? Então, a mascote ela sempre nos mostrando, né, a importância disso, o quanto isso era terapêutico realmente para os nossos pacientes. E, na época, então, a gente já tinha no nosso planejamento estratégico aí a ampliação dessa unidade de saúde mental, porque, na época, nós tínhamos apenas leitos para o SUS, pacientes SUS, porque era um programa do Ministério da Saúde e do Governo do Estado. E aí nós fizemos, então, uma projeção na ampliação do hospital para ampliar a unidade também para pacientes de convênios privados, para saúde suplementar, e aí ampliamos essa unidade de saúde, então, para 16 leitos. E a Regiane vinha sempre nos falando do quanto ela estava se especializando, então, com essa questão com o cavalo, né? Ela vai poder falar melhor para vocês sobre toda essa terapia e nos mostrando o quanto isso era importante no tratamento desses pacientes, trazendo esses animais para junto, e que o cuidado com esse paciente ele não é apenas medicamentoso, né? O cuidado, o carinho que tanto a Akira quanto a sereia, né? A égua,
trazem esse envolvimento com o paciente, todo esse trabalho. Então, ela foi nos mostrando o quanto isso era importante e o quanto seria um trabalho diferenciado para cuidar da saúde mental desses pacientes. E aí, então, nós, na época em que estávamos projetando essa unidade de internação, tivemos que fazer muitas adequações aí, inclusive uma laje, né, de deambulação para esses pacientes, uma área de convívio, onde essa laje teve que ter todo um reforço, porque a sereia pesa quantos? 480, né, mais ou menos. 480. 480 quilos, então... de gostosura e alegria. Então, toda essa área onde ela transita, né, desde o pátio do hospital até a chegada nesse setor, teve que ser toda ela reforçada para poder trazer, e com piso lavável, né, todas as exigências da vigilância sanitária também, né, todo esse cuidado para trazer um animal de grande porte para dentro da instituição. Acho que foi mais ou menos isso, né? Então, o planejamento foi esse. E o que a gente vê é que cada dia ela encanta mais, não apenas os pacientes, mas também os colegas de trabalho. Então, quando o dia em que a sereia vem, os colegas já ficam nos corredores esperando ela para fazer um carinho nela, para fazer uma troca com ela. E isso não tem quem não conheça, né, a sereia, não apenas aqui internamente, mas como também junto à comunidade. Então, tem uma grande repercussão, assim, a gente percebe o quanto isso faz a diferença na vida das pessoas, né? Sem dúvida. O animal, seja ele qual for, mas o caso da sereia, o cavalo tem uma... A Regiane sabe mais do que eu, porque ele tem uma vibração gigantesca, né? Só de você estar perto do animal, você já se sente melhor, né? E às vezes muitas vezes os pacientes precisam disso, né? Dessa troca, de se sentir bem, que eu acho que é o diferencial de ter um animal desse num hospital. Se você passar a mão, se você vê o animal, você pode até sentir medo, mas a hora que você já começa a ter um carinho especial, é uma troca, né? De terapia, né? Ela fazendo terapia e você fazendo nela, na verdade, né? Exatamente. Quanto tempo teve a reforma? Demorou muito para ter essa reforma, para ela entrar? Na verdade, foi toda uma obra nova, né? A gente começou foi obra nova, você começou do zero. Espaço novo, prédio novo, um anexo novo, né? O hospital. É uma obra que ela foi projetada. Inicialmente, o projeto começou em 2018, mas nós mudamos para lá em 2023, 2022, né? Mas porque tinham outras áreas juntas, né, sendo planejadas ali, mas desde o início a previsão era a vida da sereia e trazer, inclusive a gente tem hoje no nosso propósito aqui, que é cuidar de pessoas a que toda a vida importa. E aí a gente, quando a gente olha para esse propósito e a gente consegue trazer essa terapia, esse cuidado, que, como eu falei lá no início, não é só medicamento, né? E aí isso faz a diferença na vida das pessoas. Sem dúvida. Sem dúvida. O corpo clínico, ele foi preparado para isso?
quando quando vocês reformularam todo o hospital, como é que foi feita essa notificação Na verdade, aos médicos, aos enfermeiros, enfim, o corpo clínico? na verdade, foi um trabalho em conjunto, né? Então, os médicos, psiquiatras que tinha na época e o médico atual também, eles sempre apoiaram o projeto, né? Entendem como algo que acrescenta ao cuidado desses pacientes. Aí o envolvimento de toda a equipe multidisciplinar foi muito tranquilo, todo mundo Tranquilo, que isso bom. como um benefício, mas lá o dia a dia, porque realmente é uma cidade que tem uma equipe realmente multidisciplinar, né? Então, cada um no seu papel, mas todos integrados com foco, com cuidado no paciente, né? O que é a Anvisa? Você comentou sobre a Anvisa. O que a Anvisa preconiza nessa situação da entrada de um... É diferente de um animal como o cachorro? O que eles falam? Como é que tem que entrar? Quais são a documentação? Como é que é isso? Tem que pedir uma liberação para eles? A gente fez uma consulta na época, sim, e tem todo um cuidado, obviamente, não só com ela, mas como com os demais, com a Kira também, né? Também a Regiane tem todo um cuidado na higienização, desde as patinhas, né? Usa bota até internamente, mas na estrutura do hospital, o piso, todo o piso lavado, né? Fácil, assim o animal passa por aí, a gente já higieniza o ambiente, mas a Regiane tem todo um cuidado antes de vir com os animais. Eu imagino. E não é só com um, né? É com um pequeno e um grande, né? Mas todo regulamentado, né, dentro, e a vigilância exige, sim. E como é que foi a entrada dela no hospital, você como diretora? Você tinha conhecido ela antes de entrar no hospital ou entrou no hospital e aí você já entendeu que o negócio era esse mesmo, que ia fazer bem à humanidade aí do hospital? Então, eu conheci ela aqui, né? Então, como eu disse, a autora de todo esse projeto é né? A pessoa que nos vendeu muito bem essa ideia, obviamente. Vendeu o peixe muito bem. E como eu falei, como a gente olha, tem esse olhar muito voltado para as pessoas, a gente entendeu que era uma terapia diferenciada, né? Então, o que a gente pôde fazer para conciliar esse projeto e fazer com que ele realmente se efetivasse, né? Então, a gente está aqui, nós somos promotores, mas para ajudar da saúde, fazer com que a coisa aconteça, né? Quem faz acontecer são os profissionais que estão lá na ponta diretamente com o paciente. Então, o nosso trabalho na gestão é de entender o que é estratégico, o que é importante e facilitar isso, né? Para que os profissionais consigam executar da melhor maneira o que sabem fazer de melhor, né? Que é cuidado da saúde das pessoas, né? Você imaginava que ia ser assim? Quando você imaginava que o cavalo tinha todo esse potencial? Não imaginava. Assim? Eu fui aprendendo com esse trabalho, né? Sempre gosto de animais, gosto de cavalos. Acho que difícil encontrar uma pessoa que não goste, né? Mas entre o gostar e ter esse envolvimento, essa sinergia, isso é algo
muito mais amplo, né? Eu vou te dizer que eu sou uma pessoa que tem um certo medo de animais grandes, mas a sereia é um animal que a gente consegue tocar nela, chegar nela, se aproximar dela, e ela não assusta, né? Então, Não precisa a nem dar um gente... mimo para ela não se assusta. Não, ela é muito dócil, ela está acostumada a circular entre pessoas, a ter pessoas desconhecidas tocando nela, então ela é preparada para estar nesses ambientes. Ela realmente é uma doçura. Ela é um diferencial, né? Ela é uma terapia para todos nós. Para vocês funcionários também, acredito, né? Isso, com Só certeza. de vê-la, né? As duas, né? Porque assim como essa moça aqui, né? Então, é isso que eu falo, é uma sintonia entre as duas que não é assim emocionante de ver, né? A Regiane, quando coloca a Kira em cima da sereia, assim emocionante, né? É emocionante, porque normalmente assim é difícil de você conseguir ter um cavalo por eles. A Roberta vai falar melhor do que eu, mas ter essa energia juntas, assim, olha, é emocionante, assim. Eu só não tenho. O problema que eu falei para a Roberta e para a eu falei, o problema não é ter o cavalo compra, o problema é manter o cavalo, né? Então, assim, quando abre um espaço de um hospital para a entrada de um cavalo, é porque, assim, realmente você, Elita, é uma diretora, assim, incrível, de uma cabeça maravilhosa, aberta para isso, né? Porque Regiane tem o cavalo, sabe o quanto é terapêutico, Roberta é veterinária, sabe, mas uma pessoa que não tem, que não é da área, para entender isso é maravilhoso. E deixa eu fazer uma pergunta, nesses anos aí, acho que são 2 anos, né, que a sereia e a Kira já tem mais tempo, né, no hospital. Sereia está desde 2019. É que a Kira, a Priscila, ela começou um pouquinho antes da pandemia, e aí na pandemia nós paramos. Sim. Quando voltamos com as duas, então, que foi em março de 2023. Aí veio as duas de volta. E aí inaugurou a sereia e a Kira voltou. Isso. Sim, a dupla dinâmica. E os pacientes? Teve alguma reação, assim, ao contrário do que vocês imaginavam, assim, logo se... Assim, você como diretora, como é que foi a entrada dela para os pacientes? Você preparou os pacientes antes? Na verdade, a equipe, como eu falei, eu sou da área executiva, né? Então, a preparação dos pacientes ali, com certeza, foi com toda a equipe multidisciplinar, mas tudo que eu acompanhei aí desde o início foi uma aceitação muito grande dos pacientes imediatamente chegarem, então a sereia sai daí toda vez cheia de tranças, né, escovada, porque ela veio e eles produzem ela, praticamente todos, né, Regiane, interagem com ela, então a aceitação dos pacientes foi imediata. Imediata. Assim, isso, então teve nem assustou. Não, pelo contrário, eles se aproximam e até hoje eu nunca ouvi falar de algum paciente que não quisesse interagir ou que ficasse assustado, ou, enfim, mas pelo contrário. Vocês sabem se os pacientes... Se eles esperam no dia da visita, né? Que lindo. Assim como os nossos colaboradores também. Vocês sabem se os pacientes que elas fazem a terapia têm animais ou cachorro ou cavalo? Se eles têm essa relação desde sempre, vocês não sabem? Não é uma regra, né, Priscila? Não é uma regra. Como a Regiane estava dizendo, alguns têm animais, outros não. Mas com assim, já tiveram contato.
Com certeza eles saem do tratamento aqui com uma outra visão sobre a relação com os animais de estimação. Com a visão para comprar um animal pet, assim, pequeno ou grande. Para ter o seu pet e para trabalhar com eles realmente, a sua ansiedade. Muito legal. Elita, desculpa. Esse trabalho com vários profissionais envolve o quê? Que você falou. Multiprofissional, muito obrigada. São o quê? Enfermeiros, técnicos de enfermagem. Ali na unidade nós temos médico, enfermeiro, arteterapeuta, psicólogos, então médico psiquiatra, médico clínico, nutricionista, assistente social, farmacêutico, todas e todos eles foram super legais com a entrada da sereia. A Kira é mais fácil, né? Porque ela é pequenininha, né? Cachorro é mais fácil, né? Mas com aceitação com cavalo, acho que eles devem ter... como é que fala? Aceitado, assim, até porque todo mundo é um agente da saúde, né? Sabe que eu acho que o trabalho feito com amor e com as duas, eu acho que ia ser um trabalho muito legal, né? De reconhecer. Acho que quando a gente olha isso para nós dentro do hospital, assim, é normal, não, obviamente não o animal, mas é normal a equipe trabalhar em conjunto. Olhando o paciente no centro do cuidado. Então, toda equipe multidisciplinar, ela trabalha em prol do paciente. Então, obviamente, cada um na sua área, o nutricionista na área de nutrição, o farmacêutico na área medicamentosa, o médico avaliando e prescrevendo, o enfermeiro prestando assistência, e quando todo esse grupo de profissionais percebe que essa terapia, essa terapia PET, né, ela vem a somar com a recuperação do paciente, obviamente que o grupo abraça e apoia, né, porque é mais um fator contribuinte para a recuperação mais rápido possível daquele paciente, né? Então, acho que isso é muito tranquilo de toda a equipe olhar para isso e ver que isso veio a contribuir, né? Veio somar com os... Regiane Lopes, que é essa mulher incrível que fez essa terapia dos animais pets, seja ele grande ou pequeno ou grande, nesse hospital, que é o Saiapiranga, no Rio Grande do Sul. Regiane, eu quero saber um pouco da sua história aí. Eu sei um pouquinho, mas... Quando eu iniciei, né, a minha caminhada aqui nessa instituição, né, no Hospital Sapiranga, eu fiz um curso de terapia assistida por cão. No mesmo ano que eu iniciei aqui, eu fiz esse curso. Então, são 11 anos também que eu trabalho com cão terapeuta, né? E, na época, não aqui no hospital, mas numa outra instituição, que é o CAPS, né? E ali, então, eu fui experienciando o que um bichinho poderia trazer aos pacientes, né? Porque também era saúde mental, só que num outro formato de cuidado, né? A cada vez que eu ia, eu tinha, na época, uma outra cão terapeuta, né? A cada encontro, a cada participação dela, eu ia vendo todos os benefícios que ela ia trazendo para aqueles pacientes, né? Esse contato humano e animal, o quanto ele é precioso, né? O quanto esse contato, ele traz afeto, principalmente para pessoas que muitas vezes estão carentes desse afeto, né, Priscila? Porque o paciente que tem saúde mental, muitas vezes, ele não tem a compreensão da família. A família não entende o que é depressão, às vezes não consegue lidar com uma esquizofrenia, né, com a bipolaridade, com o paciente com alguma doença do neurodesenvolvimento, né, um TEA, um autista.
São situações difíceis que a família às vezes dá conta, então a parte afetiva, ela fica fragilizada, né? Essa parte afetiva, ela acaba ficando por último, em todo aquele cuidado que a família tem que ter com esse familiar, que é um paciente, né? Então, eu fui vendo que cada vez que eu inseria ela, que era uma menina também, era a Raete, era uma poodle, cada vez que eu inseria ela nas terapias, né, que ela estava junto, mudava totalmente o contexto, né? A relação deles, a forma deles falarem, deles contarem as questões deles, né? Então, depois eu comecei a almejar, né, trazer para o hospital também, visando que no hospital talvez fosse um pouco mais difícil, porque, sim, né, uma unidade onde a gente tem uma fragilidade, digamos assim, né, em questão de cuidados, né, de higienização e tudo. Mas, quando eu construí o projeto, trouxe para a Dona Elita, né, super aceitou o projeto, eu me sinto sempre muito abençoada, eu vou dizer. Eu amo trabalhar nessa instituição e todas as minhas propostas, elas sempre foram muito acolhidas, né? Então, quando eu lancei o projeto, ele já era aqui no meu campo terapeuta, né? A Verita aceitou e eu comecei a trazer ela, então, para fazer parte dos grupos, né? E aí foi um novo momento, assim, uma nova realidade de ver que os pacientes de saúde mental num outro contexto, né? Que é no contexto hospitalar, então é um contexto onde eles estão muito mais fragilizados ainda, fazia diferença aquela visita, né? Muitas vezes mães que deixavam seus filhos em casa, estavam aqui na internação, pegavam ela que nem bebê, e pegam até hoje, né? Seguram no colo como bebê, então eu via que aquela relação que os pacientes constroem em tão pouco tempo, que é o quê? É 2 horas e meia, 3 horas de contato ali na semana, aquilo fazia toda uma diferença para esses pacientes, né? E aí a Kira, então, começou a vir regularmente. É claro, tivemos essa pausa da pandemia, e nesse meio tempo, nesse intervalo de pandemia, entrou a sereia na minha vida. Que não entrou por acaso. Né, não entrou por acaso. Nunca tinha tido contato com o cavalo, e quando eu tive contato com ela, eu me apaixonei e pensei, é minha. E foi minha. E é sua. Minha. Né? Então, quando eu comecei, então, quando a sereia entrou na minha vida, a Priscila, ela entrou para nós passear. Era para ser uma égua de passeio. Tipo assim, né? Um pet de luxo, né? Eu me achando poder ser pet de luxo, né? Mas era para passeio. Só que nesses 2 anos aí da pandemia, eu fui em contato com a sereia, o que ela foi me ensinando, o que eu fui descobrindo sobre o cavalo, porque a minha experiência era zero, né? Eu havia tido contato. Tudo que eu fui descobrindo sobre ela e o respeito, e tudo que ela foi descobrindo sobre mim, que não é só sobre ela, né? Tudo que ela me mostrou de quem eu era, né? Eu pensei, gente, isso não pode ficar só para mim, não pode ficar aqui só nesse piquete da minha casa, não pode ficar só nesse ambiente, sabe? Ela tem que levar isso para outras pessoas. Ela tem muito amor, ela tem, nossa, falar da sereia, assim como falar da Kira, né? Só que, como nós falamos, são proporções diferentes, né? O cão, ele tem já por si só ser mais dado, né? Sim. O cavalo tem as peculiaridades dele, né? Principalmente o medo, né? Que a Roberta aí, como veterinária também, né? Pode estar nos falando, é a fragilidade do cavalo, ele é uma presa, né? Então, ele se doar para as pessoas, não é tão simples assim. Para ele, tudo vai atacar ele, né? Então, se eu abrir um guarda-chuva, chega uma pessoa estranha, a Dona Elita chega com um cachecol dela, tudo isso pode ser um ataque para o cavalo, né? E a sereia sempre dócil, sempre aberta a receber e a dar muito, muito, muito. Então, naquele momento, eu pensei, gente, não dá, não pode ser tudo isso só para mim. Para mim é muito, é muito, não, né? Mas não posso ficar com tudo isso. Não posso ficar com tudo isso só para mim, porque chega a ser sufocante de tanto que é. Então, eu comecei a pensar num projeto, comecei a procurar. Nós não tínhamos referências no Brasil, não tem trabalhos sólidos no Brasil, né? Não tínhamos na abertura do programa, que acho que é o único hospital que tem o cavalo terapia, né?
com uma solidez em nosso trabalho. Eu encontrei muitas visitas em hospitais, encontrei alguns trabalhos bem pontuais ou nos pátios dos hospitais, não entrando na nossa unidade, como é no nosso hospital, é um diferencial muito grande. Na época, eu tive muito como referência o Peio, que é aquele cavalo na França, que eu trouxe muitos vídeos, né, dona Elita, para mostrar, olha, é possível um cavalo dentro do hospital, né? Lá na França tem, né? Por que a gente não pode ter uma França também aqui no Brasil, né? Adotar um sistema que lá funcionou e acontece, né? Então, eu construí o projeto, o hospital aceitou e eu comecei a trazer ela. Desde o primeiro dia que a sereia colocou o pé dentro, as patas, né, dentro do hospital, eu entendi bem como um propósito, tanto meu quanto dela. Porque na inauguração da nossa unidade, ela entrou com a Akira na garupa, primeira vez em contato com o nosso piso liso da entrada aqui, e muitas pessoas ao redor fotografando, né? Muitas pessoas querendo tocar, e ela, numa plenitude, dando aquilo que ela podia dar, que é o que ela tem para dar, amor, né? Amor e respeito. Respeito por quem estava ao redor dela, né? Respeito por quem se aproximava dela, sem nenhum movimento que pudesse agredir o outro, sabe? Então, ali eu tive a certeza que sim, esse era o nosso propósito, de levar não só uma visita aqui para este hospital, mas para que sim, que ela integrasse e mudasse a vida de muitas pessoas. Levar amor, né? Levar amor, levar respeito. E hoje nós temos 16 leitos na nossa unidade, né? Então, são 16 leitos, onde os pacientes vão e vêm. Então, é muitas pessoas, né, nesses anos que ela está aqui, que ela tocou o coração, que ela tirou um sorriso no momento mais difícil de dor, né, onde corriam lágrimas e veio um sorriso, né, ao tocar nela. Então, essa é um pouco da história que se construiu, né, desse projeto todo. Foi realmente, assim, sentiu que quem ela era, o que ela podia dar e oferecer. E que, sim, precisa ser compartilhado, né? E você, como uma pessoa que já fazia terapia com cachorro, entendia que ela tinha essa habilidade, né, de troca, né, com as pessoas, né? Exatamente. Você tem uma visão diferente, né, de saber que ela era capaz de fazer isso, né? E conseguir convencer uma diretora de um hospital a entrar. Né? Isso é o mais legal. Muitos videozinhos, olha, só que legal. Mas ela teve que acatar, porque ela já gostava de você, gostava da Kira. Qual era o motivo de não acatar isso, né? Eu vim com um pet menor, né? Mostrar primeiro que um pet menor podia fazer. Mas o cavalo é um pet pequeno para a gente, né? Ele só tem tamanho, né? Tu sabe que eu sempre brinco assim, que a sereia é meu cachorro gigante, porque quando eu vejo ela e vejo a Kira, muda o tamanho. Sim. Né? Porque a índole delas, o comportamento delas é muito próximo, né? Muito parecido. A forma de se doar, né? Não, sem dúvida, né? É a sintonia que elas têm, né? De se doar uma para outra, né? Que hoje elas fazem uma dupla, né? Sim. Né, Kira? Já tá de crachá, Kira? Ai, gente. Ai, meu Deus, funcionário do hospital. Seria, já foi funcionária do mês, né, Adri? Eu sei. E para a gente continuar, eu vou falar agora com a Roberta. Roberta, tudo bem? Tudo bem. Eu quero saber como é ser veterinária de uma sereia, de uma égua maravilhosa Ela é. Que você faz a parte desse trio aí incrível, né? Que uma depende da outra para tudo isso acontecer, né? Essa entrada da sereia no hospital. Então, eu conheço a sereia já, a Regiane e a sereia, né, desde 2020, né? Então, o que vocês estavam comentando ali, que eu acho que é o fundamental dela conseguir fazer esse trabalho, é a questão do temperamento da sereia, né? A índole dela. Então, ela é uma égua, assim, ó,
excepcional, assim. Fora Ela é da curva. diferente. Aham. Ela é diferente. Então, uma das coisas até que a gente colocou, porque quando surgiu esse projeto, a Rê entrou em contato comigo, a gente fez todo um atestado, né? Da questão de saúde dela, tudo que a gente faz, né? Que a gente já vem fazendo esse trabalho já antes, né? Desde sempre. Mas aí agora a gente intensificou. Então, a gente até colocou da questão do temperamento, né? Da docilidade dela, porque não é qualquer animal que poderia fazer esse trabalho, né? Não é mesmo. Então, esse é o diferencial, né? Então, é uma égua que a gente confia, que a gente sente uma confiança, né? E que a gente vai dar segurança para estar dentro de um hospital, num piso, num ambiente totalmente diferente, né? Dentro dela, né? Exatamente. Então, a gente fez ali todo um atestado para todas as colocações ali para garantir que ela pudesse seguir em diante com esse projeto, né? Que a Rê pudesse seguir com esse projeto. E você, como veterinária, quais são os seus cuidados principais com a sereia? Então, a gente tem aqueles cuidados básicos, né? Que então é a questão de vacinas, né? Vacinação anual. Mas assim, ó, para a gente poder transportar qualquer animal hoje em dia, né? Qualquer animal que a gente vai transportar, um cavalo, no caso, né? Falando de cavalo, a gente precisa de um exame de anemia infecciosa e o exame de mormo, que agora ele saiu fora, mas precisa igual a gente faz, né? Na sereia a gente faz pela questão de sanidade e a vacinação da influenza. Esses exames são obrigatórios junto com uma guia de trânsito animal, né? Que a Rê tem também, ela tem quase um passaporte. Que você sumiu. Então a gente tem toda essa questão, né, de transporte dos exames sanitários, né, para transporte. E, além disso, a gente faz as vacinas. Então, a gente faz a vacina ela para tétano, para influenza, que é obrigatória, né, em todo o estado, todo o Brasil, no caso. A gente vacina para encefalomielite, herpes, para raiva, para lepto, para todas as doenças já, para ela estar com a sanidade toda em dia, né. Além da questão de vermifugação, também a gente faz a questão de ectoparasitas, né? A Rê, ela tem um cuidado muito especial com a questão do pelo, da higienização antes de ir para o hospital, né? Depois ela até pode falar melhor sobre isso também. Ela vai falar. Que tem todo um preparo especial, né? Só ela sabe. Exatamente, só ela sabe. A gente orienta algumas coisas, mas essa parte, né, na prática... Essa parte de mãe é só ela. Exatamente, é ela que sabe. Mas tudo isso é muito importante, né? A questão, a gente faz a odontoplastia anual, então ela vai no dentista também, uma vez ao ano, né? Então, a questão de alimentação dela é tudo controlada, a gente tudo vai controlando para garantir sempre o bem-estar dela, né? A gente tem a questão também do bem-estar, que é super importante, né? Sem dúvida. Então a Rê também exercita ela toda semana, ela tem uma rotina melhor que muita gente, assim. Eu nem duvido, amiga. Nem duvido. O cabelo dela, então, assim, a crina dela é melhor que, olha, melhor que o meu. Melhor que todos. E qual é o alimento, por exemplo, assim, mas assim, quais são a alimentação assim mais adequada para ela quando ela vai, por exemplo, ela vai para o hospital, por exemplo? Sim, esse manejo, né? Porque ela que faz ali, mas ela come questão do pasto, né? Da alfafa. Então, ela tem todo um preparo ali para o hospital. Então, a sereia, ela tem... A Regiane faz todo um controle ali da alimentação da sereia, né? Até por causa... a gente cuida muito com a questão do manejo dela, né? Sim, então, ela fica a maior parte do tempo solta, né? Em piquete livre também, para a questão de evitar a cólica, né? Que cavalo tem muito problema. É barato, cólica, eu espero que aqui e graças a Deus, sereia nunca tenha. Não. Graças a Deus a gente nunca teve problema. Ela é maltratada, né? Vamos combinar, né? Nunca tivemos problema em relação a isso, graças a Deus, porque a Rê, ela tem um cuidado assim, ó, muito especial com a sereia desde sempre. E se todos os proprietários fossem assim, olha, ia ser maravilhoso. Ela tem uma vida de rainha. Tem, sem dúvida. Por isso eu quero conhecer essas duas rainhas aí. Não, tem que conhecer a casa ali da sereia, né? Também para dizer. Então, basicamente, a alimentação é ração também, né? Ela come em horários específicos ali, ração, verde à vontade, né? E a questão do pasto ali, que ela fica também solta a maior parte do tempo, né? E agora, Roberta, me fala uma coisa. Por exemplo, a Rê,
dá uma alimentação de manhã. Ela dá ração, né? Uhum. E depois que ela aí ela vai para o hospital. Aí, Regiane, Roberta, eu já estou confundindo. Roberta. Aí, quanto tempo demora para fazer por exemplo, uma digestão? Só para as pessoas entenderem. Por exemplo, não defecar no hospital, por exemplo. Mas fisiologicamente, Sim. o equino, quanto tempo demora, por exemplo? Ele está quase cercando sempre, né? Então, por isso que eu estou te perguntando. Então ela, na verdade, ela evita a alimentação antes já, né? De alguma, para evitar que ela acabe defecando, porque senão a cada 1 hora, 2 horas, isso vai acontecer, né? Até porque o sistema digestório do cavalo ele é muito complexo, muito grande, né? Enorme. Exatamente. Então a gente tem toda essa questão da digestão, ela vai acontecendo. Então o cavalo daqui a pouco, a cada 30 minutos, está defecando, sabe? Então, tem todo esse preparo que a Rê faz ali justamente para evitar a questão das fezes. Claro que às vezes pode acontecer, né? Lógico, Mas aí olha, se eu fosse diretora de hospital, nem acharia ruim. Mas eu acho que o pessoal até acaba não se importando muito com isso. Que bom, né? Que maravilhoso isso. E me fala uma coisa, ela vive sozinha, né, a sereia, né? Ela não tem outro cavalo, né, na sua chácara, né? Então, assim, e risco de contaminação com outros cavalos é menor, certo? Não, ela não tem justamente por isso a gente mantém os exames, né, sanitários. Então ela tem, e o local, quando ela vai para algum local que tenha outros animais, esses animais também têm esse controle sanitário, né? A gente não faz esse contato com outros justamente para evitar. Por exemplo, em prova, como a Rê salta, aí eu sei que tem um controle rígido para os animais fazerem em prova, né? Isso, ela participa de prova, seria uma atleta, né? Além de tudo, ela é uma atleta. Além de trabalhar no hospital, ela é uma atleta. Então, nesses ambientes que ela vai, ela tem um exame, né? Todos os animais, eles têm uma sanidade, então eles tem um exame de anemia, né? Que é uma doença que transmite entre os equinos. Tem um atestado ali da vacina da influenza, né? Que não deixa de ser a gripe também. Os cavalos também têm. Então, são tudo animais vacinados, justamente para evitar, né? Qualquer problema de pegar alguma doença, né? Depois ela fica em quarentena, por exemplo? Caso aconteça... se tiver, por exemplo, um desses animais que ela foi em prova, mesmo com a vacina, e eles mais, sei lá, alguém burlou, sei lá, aconteceu alguma coisa de ter contato com animal de fora, mesmo vacinado, que isso pode acontecer, é raro, mas acontece, Se ela tiver algum sintoma, por exemplo, de influenza, daí sim, daí a gente isola, faz o tratamento ali, tudo certo, né? Mas até assim, se qualquer coisa que acontece com a sereia, alguma coisa, aconteceu alguma, sei lá, esses tempos a gente teve um problema no olho, assim, né? Deu um pelinho ali, inflamou. A Rê me liga, a gente sempre tem esse contato, essa troca, né? Inchou o olho dela. Isso, qualquer coisinha que acontece, a gente tá... Roberta, como é ser veterinária de equinos, como sendo mulher? É muito difícil? Então, a gente sofre um pouco de preconceito por ser mulher, isso sempre aconteceu, a gente não pode negar, né? Mas graças a Deus eu sempre consegui me manter no meio, né? Então eu já tive sempre contato, isso ajuda bastante. Mas a gente sempre tem aquela questão do preconceito, é mulher, não vai conseguir dar conta, não vai conseguir fazer, sabe? Mas a gente acaba surpreendendo. Agora a gente é pequenininha, tá lidando com um animal grandão. Porque às vezes também não é muita questão de força, às vezes é questão de jeito, né? Exatamente. Então... Você está formada há quanto tempo? Há 10 anos. 10 anos, e sempre teve contato, né? Então, ter uma paciente que faz um trabalho desse deve ser muito legal, muito gratificante, né? E poder ajudá-la como veterinária, né? Sim, não, que nem eu disse, a sereia, ela é excepcional, assim, ó. Ela tem uma coisa diferente dos outros animais. O temperamento, o jeito dela, assim, ela é uma estrela. Ela nasceu para ser uma estrela.
É porque a mãe dela, ela não faz terapia com animais, né? Então, assim, por isso que ela caiu na mão da Regiane, né? Nada acontece por acaso. Eu falei para a Regiane, Exatamente. nada, Exatamente. nada. Né, Rê? Nada É acontece por verdade, acaso, né? é Essas verdade. duas, né? Uma tem essa relação com a outra, né? Eu acho que serve para as duas. Qual foi o maior desafio no início de implementar a pet terapia no hospital? E com você, Roberta, como veterinária, e a Regiane como a dona da sereia maravilhosa. Perguntou qual é a maior. É o maior desafio de implementar. Muito, Priscila, que o maior desafio mesmo foi ter essa credibilidade das pessoas, né? A credibilidade de que, sim, era viável e que é sério, né? Que não é uma brincadeira, que não é uma visitinha passageira, né? Do animal no hospital, e sim que é um trabalho sério, que faz diferença na vida de pessoas e contribui para o plano terapêutico do paciente. Acho que isso, até todas as pessoas começarem a entender isso, foi um dos maiores desafios, né? Porque, como eu te falei, não foi tão desafiador propor o projeto, né? Ele foi desafiador, mas a aceitação foi muito rápida. Então, o maior desafio após a implementação do projeto era provar para as pessoas, né, que sim, que era sério, né, que valia a pena e que merecia credibilidade. Muito legal. E você, Rô? O maior desafio é da questão, assim, da gente provar, né, que ela tá com a saúde em dia, que não vai transmitir nenhuma doença, nada, né, para ela poder estar livre ali dentro, né, sem alguém incomodar, né, em relação vai transmitir alguma doença, alguma coisa assim, né. Eu acho que é o maior desafio, eu acho que como veterinária é esse mesmo. Sim, Sem convencer dúvida, de né? que o animal é sadio, de que não tem problema, né. Exatamente, até porque, assim, é um animal que num dia ele está no campo e no outro dia está dentro do hospital. Sim. Né? É um Justamente. animal que ele pode ter passado a noite num piquete, né? E no outro dia está dentro do hospital. Mas aí vem toda essa parte do cuidado para estar aqui dentro, né? Que Eu ia aí é te uma parte perguntar, que as como é que pessoas... é esse cuidado que você faz? Eu acho que tem um cuidado antes ela entrar como é que chama? no hospital, né? No rebote. Eu estava mesmo conversando com a Roberta, né, dizendo para ela como eu conduzo com ela, o que eu faço? Bom, o cavalo, né, pelo menos no curso de apoterapia que eu fiz agora neste ano, né, o cavalo é um animal que o ideal seria ele pastar o quê? De 18 horas por dia seria um saudável, né? Então, o que eu penso? Se eu vou restringir ela de horas de caminhar, né, para estar trabalhando, eu tenho que ajudar ela, né? Eu tenho que dar algo que ajude ela. Então, o que eu faço? Na noite, ela vem na sexta para o hospital. Na noite de quinta para sexta, porque a sereia ela não é uma égua presa, tá? Ela tem a baia dela, tem a casinha dela que fica com a porta aberta, ela entra, deita quando ela quer. Eu não prendo ela na baia como normalmente acontece com alguns cavalos, né? De passar noites em baia. Ela não. Eu só, com a exceção de quando tem temporal, aí sim, eu vou lá, deixo ela fechadinha, que é mais segura. Então, o que eu faço? Na manhã que ela vem para o hospital, na noite seguinte, eu deixo a porteirinha do piquete dela aberto. Se ela quer ir para o piquete, ela vai. Se ela quer ficar ao redor da baia, ela fica, né? Porque ela tem um espaço ao redor da baia dela, onde ela gosta de ficar. Então, à noite, ela pode passar grameando se ela quiser. De manhã, ao acordar, então, eu dou a ração para ela. E ali eu já corto a alimentação dela. E aí começam os preparativos. É um banho de corpo inteiro, né? Desde a orelhinha aos cascos. Eu dou Você que banho. dá. Eu que dou, assim. Todo o manejo da sereia sou eu que faço, né? Isso é super mãe. Super mãe, naquele cavalo enorme. Não. O banho sou eu que Basta faço. tem que fazer, né, amiga? Não. Até mesmo porque daí é manejo, né? No momento de contato com ela, é o momento que eu sei que ela ficou como eu acredito que tem que ficar para poder entrar no hospital, né? Então, a sereia até hoje, acho que poucos banhos ela tomou, que não foi comigo, que foi na época quando ela fica lá e se embarra, né? Daí eles me salvam, mas se não, os banhos sou eu que dou. Então, eu higienizo ela toda, né? Eu lavo com
sabão de coco, depois eu lavo com shampoo, claro, para hidratar o pelo dela, e com condicionador, com cremezinho, né? E por último, então, eu coloco as patinhas dela de molho. Eu brinco que é um ofurô, mas é um balde, né? É um ofurô que eu coloco a água e ela toma banho com água quente, tá? 35 graus. A sereia não toma banho de água fria, a não ser no verão. No inverno ela toma banhozinho quente. Então eu coloco as patinhas dela um pouco de molho no ofurô com as gotinhas de criolina. Aí, enquanto ela fica lá no espaço limpo, que não tem acesso à grama, né? Secando e, né, se preparando para o final, eu então limpo o reboque dela, que é o transporte que traz ela para o hospital. Então aí também eu tiro tudo do reboque, lavo todo o reboque, passo criolina no reboque, deixo secar, e aí eu começo então a organizar ela com capa, com touquinha, né? Então com tudo aquilo que ela vem bem linda e maravilhosa do Bem hospital. linda, maravilhosa. Aí ela embarca na minha casa, né, nesse lugar que já está todo limpo, esterilizado, e desembarca aqui na porta do hospital, onde ela já vai entrar no corredor do hospital, ela não transita pelo pátio, né? Aí ela já entra direto. Então, assim, é um turno, né? Ela vem normalmente no turno da tarde, é um turno da manhã, onde fica todo o envolvimento realmente desse cuidado de higienização dela, do transporte, né? Para que a gente possa vir e realmente ter segurança total, que ela não coloca nada ninguém em risco, né? Eu sempre brinco, é mais fácil ela, talvez, né? Porque o hospital é um ambiente de muita circulação, né? Ela entrar em contato com essa circulação, com esse piso, do que ela fazer algo para esse piso, né? Que seja sujo, ou enfim, né? Que seja de bactéria. E de quanto? Ferradura de quanto tempo, né? Tem que trocar, né? Isso, sim. E daí quem faz também ela tem o ferreiro específico dela, né? Então, cada um faz uma função. Mas o ferrajamento é a cada 30, 40 dias no máximo, assim, né? Justamente porque o casco cresce, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque se não pode deixar passar muito, porque pode causar outros problemas, né? Na questão do casco. Então, isso aí também, até porque a ressalva... Ela não consegue nem andar direito, né? Exatamente, Isso é importante. Imagina ela sem poder andar dentro do hospital, imagina, né? Não acabou tem beleza. Como, né? Regiane, qual foi o momento mais marcante que teve com a sereia, né? Aí no hospital, com o paciente? São inúmeras situações assim que aconteceram com o paciente, tá? Mas eu tenho uma que me marcou muito, porque o paciente usou uma palavra tão forte, que foi a cura, que é pelo que a gente trabalha, né? Nós estávamos com um paciente na unidade e ele tinha crises de ansiedade, umas crises horríveis, quase chegando à crise de pânico, né? E eu vim com a sereia. E neste ano eu construí um questionário para fazer para os pacientes, porque eu quero entender, né, realmente deles, que eles possam estar escrevendo quanto esse trabalho faz a diferença na vida deles. Para ver se vale a pena continuar, né, até mesmo por tudo que a gente falou, é trabalhoso, é um manejo grande, é um custo alto para manter tudo, a sereia ela é tosada para entrar no hospital, tem isso também, né? É tosada? Eu toso ela, né, para evitar a perda de pelos dentro do hospital. Então, a gente também tem todo um investimento para esse projeto, né? E aí eu comecei a pedir para eles preencherem esse questionário. E o paciente foi e colocou assim para mim, eu trouxe ela na sexta-feira, não, na segunda. Quando eu retornei na sexta, o paciente me trouxe o relato, e aí os outros pacientes me disseram, realmente, desde aquele dia ele não teve mais. Foi assim que eles disseram. E ele colocou assim, eu tinha muitas crises de ansiedade, as quais eu nem podia me aguentar dentro do meu próprio corpo. E a sereia me curou. Quando eu toquei na sereia, a sereia me curou. Então, no dia que ela veio, que ele entrou em contato com ela, ele não teve mais, a partir do dia seguinte, a partir daquele momento, ele não se sentiu mais ansioso, não teve mais crises de ansiedade, né? E aí ele trouxe essa fala, assim, que eu penso que é o propósito dessa relação humano e animais, né? É a cura, o quanto eles podem proporcionar a cura, e se a gente também está aberto para receber, né? E aí a frase dele, para mim, vai ser inesquecível, a sereia me curou.
Então, Nem sei o que te dizer. É forte, né? É muito forte. É difícil, né? Você, como terapeuta, lida com muitas dores aí, né? Dores da alma, né? E esse contato é extremamente importante, né? Porque tem gente, você falou da ansiedade, tem gente que toma muito remédio para ansiedade. Roberta sabe disso, o cavalo é uma vibração única, né? Também. Uhum. Sim. E chega até o suicídio, né? Pela crise de ansiedade, de não conseguir resolver as coisas. Quantas pessoas têm que acontece isso, né? A nossa unidade, por ser uma unidade, né, de saúde mental, nós recebemos toda semana pacientes com ideação suicida, pacientes que tentaram suicídio, né? Então, quando eles se deparam, assim, com aquela, né, aquela estrutura toda que é a sereia, quando eles se deparam com toda essa fortaleza, porque o fato dela vir aqui também, Priscila, e a Roberta também, talvez não saiba tanto como funciona, além do contato, do manejo que eu faço dos pacientes com ela, eu trabalho essa estrutura com eles, eu trabalho o que vocês veem nela de fragilidade? Benefício. Né? A fragilidade do paciente, o que ela pode ajudar na fragilidade deles. Eu faço assim, ó, eu peço para eles observarem quais são os pontos positivos e os pontos negativos, digamos assim, né? O que ela tem de fragilidade, o que ela tem de potencial. Então, quando eles vão falar da fragilidade dela, muitos não sabem que ela é uma presa, então eu falo dos medos, onde eles podem falar dos medos deles também. Quando eu vou falar de potencial, daí eu falo de tudo aquilo que ela oferece para eles, de tudo aquilo que ela é, né? E aí eles também podem se olhar para ela e se identificar nesses potenciais, olhar para ela e ver o quanto eles também podem ser forte, sabe? O quanto eles também podem ser grandioso como ela é. Então tudo aquilo que eles falam em relação a ela, está diante, né? De toda aquela força, porque o cavalo tem muita força, ela só está ali porque ela é generosa, ela é bondosa, ela não precisava estar ali, ela não precisava estar aqui. Né? Ela fica porque ela tem muita bondade. Então, isso eles podem trabalhar neles também, sabe? De se identificar com tudo isso que ela tem de bom. E isso acaba que, como o relato de uma outra paciente, ela melhorou a minha autoestima. Né? Então, assim, são tantos relatos que de todas essas falas a gente vai vendo o quanto a presença dela faz essa diferença, né? A presença dela quando ela está com a Kira, né, deles perceberem o cuidado dela com a Kira e eles também entenderem que eles precisam ser cuidados, né, eles também precisam se permitir serem cuidados. Então, todas essas falas e essas possibilidades de trabalho com a presença dela é muito grande, é muito gratificante, principalmente pelos pacientes serem em unidade de saúde mental. Esses pacientes, normalmente, eles ficam no hospital por quanto tempo? Depende, 15 dias, 20 dias, pode ir a um mês, pode ser 10 dias, depende muito, né, da evolução de cada paciente e a causa pela qual ele veio, né? E acaba, por exemplo, quem fica 15 dias vê a sereia 2 vezes. Quem fica ela vem 10... ela tem mais ou menos a cada 15 dias, dependendo do tempo, né, do clima. Meu único dificuldade maior é que se eu estou programada para vir, choveu, é inviável, né? Mas pode acontecer que o paciente vê ela 2 vezes na estadia dele aqui. E numa só ele já tem essa reação? Sim. Isso é maravilhoso, né? Porque a entrada dela, quando ela chega na unidade, por mais que eles esperam, eu sempre brinco com eles, vocês esperam uma pônei, porque eu sou pequenininha, né? Porque quando eu chego lá, nossa, ela é enorme, a primeira coisa que eles sempre dizem, aí eles chegam perto dela, assim, com aquela, sabe, a grandiosidade, assim, que eles enxergam nela, né, o tamanho e tudo. Nossa, eu imaginei que eles teriam um tratamento por mais tempo, tipo assim, 1 mês, 20 dias, num mês. Olha que interessante isso. Vocês, Roberta da veterinária de equinos, você como tem as maravilhosas, é
É incrível isso, né? O que uma vibração de um cavalo faz com uma pessoa, uma visita única, numa passada de mão, né? E ela, Priscila, no decorrer assim, do trabalho, seria também para se desenvolvendo para esse trabalho, né? No início eu entrava com ela no congresso, né? Hoje ela entra caminhando lado a lado, né, comigo. Ela sabe onde ela tem que ir. Se eu deixar ela sozinha, ela vai até a unidade, espera na porta. E dentro da unidade, como ela também fica solta, né? Depois que os pacientes fazem manejo nela e tudo, ela nos últimos meses, ela tem sempre, ela se aproxima de algum paciente. E aí ela fica ela escolhe, e aí ela fica mexendo no cabelo, fica lambendo o rosto da pessoa, né? Então ela também tem demonstrado algo a mais dos atendimentos, que antes ela só esperava que eles fossem até ela, hoje ela também está indo, né? Até eles, né? Depois do manejo. Isso é mágico. Isso eu acho que é melhor, a gratidão que você tem na tua vida, isso, Rê. Porque eles são extremamente sensíveis às emoções e a gatilhos também, né? Eles identificam até doenças através, né, do olfato. Então, e eles já estão numa situação sensível, né? Se tem um animal que possa ajudar isso na parte, sei lá, até coisas que ele nem sabe que ele tem, né? Às vezes, né? Ele consegue transformar isso. Olha, é maravilhoso. Qual é o sonho para o futuro do pet terapia no Brasil? E eu acho que é bem pertinente isso, né? eu acho que em termos de sonho, né, Priscila, da pet terapia, para o futuro, né, é que o Brasil fosse uma referência, né, desse trabalho tão lindo que é a pet terapia, que a gente pudesse ter mais hospitais explorando, né, essa abordagem, porque a gente não viveu uma vida inteira cuidando de pessoas através de exames, de medicações, né? A gente poder ter muito mais que complementa isso. Tudo isso é importante, claro que é. Exames são importantes, medicações são importantes, tratamentos são importantes, mas a gente precisa olhar o ser humano na sua totalidade, olhar ele todo. O paciente que vem com um apêndice ou que vem com o braço quebrado, ele tem emoções, ele está vivendo ali também um momento de fragilidade, não só clínico, né? Mas emocional. Então, se a pet terapia, se o Brasil, o meu sonho é que o Brasil fosse, né? O Brasil um dia pudesse ser, né, a referência no mundo dessa abordagem tão cuidadosa, tão humanizada e com tanto sentido que faz para mim essa relação homem e animal, né? Seria perfeito por mais locais de saúde, seria perfeito por mais o sonho seria esse, sabe? Se o Brasil poder ser a referência nessa abordagem de pet terapia, né? Para a gente poder cuidar, então, do ser humano na sua totalidade, né? Não cuidar só ele no físico, nem só no emocional, e sim no todo, né? Num ambiente onde você tem raio-x, onde você tem exames sofisticados, onde você tem medicações, tratamentos excelentes, mas também cuidar além disso, né? Às vezes isso é mais terapêutico do que o próprio remédio, né? Uma atividade física é muito melhor às vezes do que do que o remédio. Só que eu sempre digo, só que eu sempre também alerto muito assim, né, Priscila, para desenvolver um projeto desse, implementar um projeto desse, seja um projeto com responsabilidade. E hoje a gente sabe o quanto essa relação é maravilhosa, mas o quanto tem pessoas que apenas pegam seu bichinho de estimação sem informação nenhuma e levam para dentro de uma instituição, podendo isso sim causar problemas tanto para o bichinho, para o animal, quanto para o ser humano. Porque assim, elas têm que estar bem para poder executar esse trabalho. Elas têm que estar respeitadas, elas também têm que ser cuidadas, né? Então, quando eu vou desenvolver um trabalho, eu tenho que saber como eu posso usar, como eu posso trabalhar com um cavalo, com um cão, com um coelhinho, não importa qual vai ser o bichinho, mas eu tenho que saber os limites do meu bichinho e aonde, que abordagens eu posso colocar ele, e com quais pacientes também. Não é só chegar e colocar ele a trabalhar, né? Então, que se as pessoas
queiram trabalhar com pet terapia, façam com responsabilidade, façam com conhecimento, com estudo, busquem informação, busquem formação para isso, né? Tanto para eles quanto para seus bichinhos não sofrerem e nem as pessoas também se prejudicarem, nem se beneficiarem, né? Porque às vezes uma rejeição do bichinho, ou às vezes o bichinho está mais estressado e porventura vem pegar o dedo de alguém sem querer, isso já causa uma situação, né? Muito chata, Porque por mais que o animal seja calmo, ele tem algum momento que ele vai estar estressado se ele não tiver em condições de executar esse trabalho, né? Então, tem que ter esse olhar. Sem dúvida. Você quer falar mais alguma coisa, minha linda? Não, Cida, acho que é isso aí. O programa Saúde fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas entrevistas incríveis que eu fiz com a diretora do hospital, Elita Herman, com a Regiane Lopes, ecoterapeuta, e com a Roberta Reis, que é médica veterinária, que juntas fazem um trabalho incrível, de extrema importância, que é levar uma égua dentro de um hospital humano para fazer um trabalho brilhante num dos setores do hospital. Elas mostraram que os animais têm compaixão, respeito, amor. Eles dão isso para as pessoas que estão precisando tanto, e as pessoas contribuem com histórias incríveis que vocês viram, né? Como diminuição de ansiedade. A gente sabe que é uma das maiores causas hoje da humanidade, a crise de ansiedade, autoestima. Tudo isso você ficou sabendo no nosso programa. Foi uma entrevista incrível, que juntas fazem um trabalho incrível para a sociedade que vocês viram. Eu gostaria muito de agradecer a equipe de comunicação do hospital por ter aberto esse espaço para mim, que amo tanto esse animal, e eu sei o quanto que ele é importante na terapia, tanto na ecoterapia, quanto na terapia dentro de um hospital. O cavalo, ele é surpreendente. Então, eu espero que vocês tenham gostado da história da sereia, e repassem, porque vale muito a pena. Espero vocês no próximo programa. Até lá!